Ótimo. Bom, como eu estava explicando, o que é a anatomia humana, a importância dela dentro do curso e algumas nomenclaturas que a gente logo de cara... Anatomia. O que é anatomia? Anatomia é uma palavra grega que significa cortar partes. Cortar nada mais é do que o estudo do corpo cortado em diversas facetas que nos dá a possibilidade de entender humano. Então, ana, partes, tomia, cortar. Então, essa é a biologia que estuda toda a morfologia e a estrutura dos seres vivos. Ó, pessoal, só uma dica. Para que o meu som fique mais nítido, é interessante vocês deixar o áudio de vocês no mudo, tá bom? Meu anjo, baixa o aplicativo do Zoom, que eu vou enviar o link novamente, aí você consegue entrar, tá bom? Deixa eu enviar aqui o aplicativo novamente, para uma aluninha que não está conseguindo entrar. Aí. Bom, a nomenclatura que nós utilizamos, ela é mundial, tá? Totalmente a mesma nomenclatura. Porque se vocês for trabalhar em outro país, for trabalhar em outro lugar, você precisa. Então, ao longo desses anos, a linguagem e os termos foram adaptados e agora, no são de autoridades de vários países, da Europa, dos Estados Unidos, para universalizar essa nomenclatura, tá? Anatomia utiliza essa nomenclatura, que foi renomeada, né, pelos Estados Unidos, pelos países da Europa, para que a gente consiga falar a mesma língua, tá bom? Então, vamos lá. Quando a gente de posição anatômica, é essa posição que vocês vão ter que ter em mente. Então, quando eu falar um corte de tal forma, um plano de tal forma, um eixo dentro dessa figura. Então, a posição anatômica, ela deve ser como de um atleta na posição em pé, ereta, com o olhar no solo. Os braços vão estar estendidos ao longo do corpo, as mãos estarão espalmadas e voltadas para frente. Os pés também unidos. Eu vou falar assim, pessoal, pensa no paciente em posição anatômica. É assim que ele vai estar, tá bom? Alguma dúvida que não deu para entender? Pode ir me parando, pode ir interrompendo, porque lá para frente vai ficar um pouquinho mais pesado. Ó, pessoal, tem alguma pessoa aí com tá sem o mudo, então eu tô escutando tudo que tá saindo lá dentro, tá? Mas se precisar falar comigo, pode tirar do mudo, pode me interromper. Bom, então, como uma forma fácil de identificação de qualquer propriedade que a gente tenha no corpo humano, nós dividimos o corpo humano em planos anatômicos. Então, lá atrás é a posição anatômica que a gente tem que ter sempre em mente, que os anatômicos, tá? E qual que é a maneira de anatomia, né? O mundo ter criado os planos anatômicos. O único objetivo é separar o corpo em partes. Por quê? Quando eu falar para você, braço esquerdo, posterolateral, você vai aplicar uma medicação. Então, se atrás, se é embaixo, se é em cima, se é girado para fora, se o membro vai ser girado para dentro. Então, a gente foi subdividindo o corpo dessa forma, para que, quando eu der o comando para você, você já tenha em mente aonde que é o procedimento no corpo. Então, o primeiro plano anatômico, a primeira divisão que nós fizemos do corpo humano, nós vamos dividir com esses, conseguindo visualizar direitinho? Então, são 3 planos. Plano coronal, plano sagital e plano axial ou transverso. Então, como se fosse o corpo humano dividido em lâminas. Então, uma lâmina vai cortar no meio, outra lâmina vai cortar lateralmente e outra lâmina vai cortar em parte superior e parte inferior. Então, isso aí é que a gente tem que ter em mente. Vamos estudar devagarzinho, tranquilo, cada um desses planos para que fique bem fixado. Porque, para frente, eu só vou utilizar a terminologia assim. No plano coronal, no plano sagital, vocês pensem na divisão cerebral no plano coronal. Então, vocês têm que saber qual que é o plano coronal. Divide como o corpo? Em anterior e posterior, lateral e medial, ou superior e inferior? Então, isso tem que estar bem gravadinho na cabecinha de vocês, tá bom? Perguntinha? Escutei, acho que alguém me chamando. Não?
Então, Nadinha. tá bom, vou voltar. Vou voltar lá. Deixa eu mudar. E vai ele aqui na figura, tá? Então, corta o corpo no sentido antero em essa musculatura. Desculpa, essa corta o corpo no sentido anterior e posterior. Moleira corta a gente ali no meio, tá? Parte posterior. Sagital mediana. No sagital, a nomenclatura. Então, esse corte sagital mediana e consegue, também nos permite dizer se uma estrutura... Não, peraí. Plano sagital não é... me perdoa. Esse é o outro plano. Você apaga tudo, vamos voltar. Plano medial, gente, é uma nomenclatura que é direito e esquerdo, digamos assim. Lado medial. Plano coronal é o plano outra, tá? Possui esse nome porque passa aí falando, a gente vai já visualizar algumas ranhuras no crânio, que coronal do crânio, é essa ranhura que a gente tem, o encontro dessas duas suturas, que quando a moleira, lembra? Que é a interseção de duas, elas têm uma certa abertura, e depois, com o desenvolvimento da criança, isso vai estar, por isso que bebezinho tem moleira, e nós mais velhos não tem, tal. Então, determina se a estrutura é anterior ou posterior, que corta lateralmente, e o plano posterior, tá? Geralmente, a gente utiliza o plano coronal, tá? Ele é porque, aí digamos assim, que no corte que ele determina, em cima do ângulo da mandíbula, ó, aqui já é considerado posterior. Fica assim, a face como no plano anterior. Então chega a cortar, ó, o plano sagital até o meio do rosto mesmo. Porque aí, ó, o ângulo da anterior no plano coronal, posterior. O nariz sagital, isso é o que eu falei para vocês, gente, é meio chatinho. Vocês, mais material para vocês em sala de aula. Mas pode ficar tranquilo que nada vai ser novo. Que é o plano transversal. Então, também conhecido como plano axial. Em plano superior, a parte estrutural do meio do corpo para baixo. Então, voltando. Em laterais, lateral e medial, em parte anterior e posterior, corpo em parte superior e parte inferior. Deu comigo? Se está muito rápido, se vocês não estão entendendo, e explico novamente. Tá fazendo um nó na cabeça? Tô tranquilo por enquanto. E aí, pessoal? Entendi tudo. Aqui Por também. enquanto, então tá. Tá. Ó, aí eu não de falar. Professora. Pode falar, tô te ouvindo. Ah, tá. O plano sagital seria direita e esquerda. E coronal seria anterior e posterior. Isso mesmo. É isso, né? Pode ver aqui, ó, o Certinho. corte bem definido. Ah, tá. Então é certo. Entendi tudo. Tá. Ó, o Zoom, ele tá... Dou uns 5 minutinhos para você a gente continuar a aula. Então, se cair, toma uma aguinha e já volta, tá? Então, não preocupe. Vamos lá? Como eu disse para vocês, o corpo também é dividido em eixos, 2 planos. Então, vamos lá. Vou voltar. Nós damos, através dos planos, quando colocamos os 3 planos juntos, tá vendo? Tá vendo aqui, ó, onde eu estou apontando com a setinha? Com o plano sagital. É onde as linhas se temos o encontro do plano sagital com o plano, aqui, ó, o encontro do plano coronal. Então, esses eixos também nos dão alturas sejam dadas e que haja uma precisão em qualquer órgão do corpo. Então, além dos planos, para a intersecção deles, tá? O encontro desses planos. 3 encontros. E encontros são chamados de eixos, tá? Eu fiz a disponibilização somente do crânio, para que a gente consiga visualizar o encontro do plano coronal com o plano sagital. O plano coronal com o encontro deles como eixo transversal sagital com o plano sagital, tá certo? Então, nós estudamos lá atrás. Então, o eixo formado pelo encontro do plano sagital, essa intersecção, tá? Do que? Do eixo antero-posterior. Eixo longitudinal, ó, ao encontro do plano coronal com o eixo sagital, plano, o eixo crânio, o corpo até lá embaixo, que finaliza do topo e finaliza ali no sacro, na base da nossa cores, que seriam as 2 pernas. Então, corta a gente do meio do corpo certinho, que vai do crânio, do que o crânio, toda a coluna, finalizando na que ele é chamado de crânio sacral. Tem hora que isso vai, tem hora que isso é importante. O nosso, mas é do encontro do plano coronal, que a gente chama de lateral, de lateralidade, tá? Aqui, perdão. Bom, até aí, alguma dúvida, vocês podem interromper. Só depois, vocês visualizando, dando uma olhadinha, que ficar tranquilos.
importantíssimos dentro da anatomia humana, que são todos os movimentos do corpo têm uma nomenclatura. Muitos falam que dobra, que estica, outros falam que estende. Sabe, uma terminologia, uma nomenclatura universal, você vai entender. É o que eu falei para vocês, cada região fala de um jeito. Enfermeiro nordestino com enfermeiro do sul, que tem palavras completamente de fisiologia. Então, nós vamos começar. Flexão. O que seria do que a diminuição do ângulo de uma articulação ou aproximar atrás na nossa posição anatômica, tá? Vamos tomar uma água, coisa rápida, hein? Então, eu já começo a próxima aula desde o início dos termos de movimento. Daqui